O vídeo de hoje vai ser uma troca de ideia, vai ser uma troca de ideia rápida. E ela vai falar sobre caos, sobre estoicismo e sobre como lidar com isso tudo. Né? Tem um conceito no estoicismo escrito Prevejo Male. É um dos 4 conceitos pilares do estoicismo. O que é Prevejo Male? Prevejo o mal. Senhores, o mal acontece. Ele vai acontecer. E não há nada que a gente possa fazer. Ele vai acontecer. Não tem a ver com religião, mas Jardim do Éden e Adão e Eva. Cara, aquilo dali é uma parábola para você tirar milhões de lições de vida. Se você afastar, às vezes, o seu preconceito sobre a fé e falar assim, cara, um livro que sobreviveu, há 2, 3 mil anos escritos, sempre sendo contrariado e sempre tentando ser destruído e sempre prevaleceu, é um livro que deve ter alguma coisa para poder sustentar tanto tempo. Efeito Lindt. Né? Até para você ser... Até para você não estar no bolo, você precisa ter inteligência para entender por que não tá no bolo. Não pode ser só como um garoto pirracento, né? Que é o que eu vejo a maioria. Mas assim, então, um livro que sobreviveu a 3, 4 mil anos e se mantém best-seller é um livro que vale a pena a gente se informar. E, cara, a parábola do Jardim do Éden é a prova que o mal acontece. É a prova não, né? Mas é um ensinamento que o mal acontece. Senhores, num universo... E aí eu tô falando de forma metafísica, tá? Não tô aqui falando de forma de fé ou religiosa, não. Num universo onde o ser criador, que é o onipresente, onisciente, onipotente, cria um ambiente de paraíso e perfeição para que a sua criação possa crescer protegida, e nesse local o caos penetra e por escolha própria a criação quebra o acordo e absorve as consequências. O acordo era, não mexe naquilo dali. Eles mexeram. Se no local mais protegido do universo o caos pode entrar, o que está te ensinando? Que proteção é frágil, filho. Agora essas criaturas, as criações, terão que sentir na pele e aprender para valorizar o paraíso. E assim, numa próxima oportunidade, não desperdiçar a oportunidade dada. Entenda, senhores, várias coisas podem ser aprendidas nessa parábola. Vocês já ouviram falar RC80, RC88 sobre horizonte de consciência, que são os estados de consciência que a gente vai evoluindo e vai entendendo melhor a dimensão e o posicionamento das coisas diante esse mundo. A gente evolui nossa consciência e começa a perceber que aqueles medos eram só da nossa imaginação, a gente começa a entender o propósito da vida, a gente começa a se colocar numa condição mais próxima da razão e menos próxima do animalesco. Quanto menos consciência você tem, mais próximo de um animal você é. Não importa se você tem dinheiro, tem família, quanto menos consciência você tem, você é mais movido pelos seus impulsos. A tendência de você ser um escravo das suas vontades é absurda, é total. Quanto menos você tem, mais igual um bicho você é. Quanto mais consciência você tem, mais próximo da razão você está chegando. Mais próximo, né? No curso, isso assim, sei lá, acho que são as 20 aulas para explicar isso aqui. Estou fazendo de forma resumida, então peço bom senso aí na hora A razão nos aproxima de Deus. A razão é o caminho da luz, é o caminho da consciência. E aí, filho, entende uma coisa. 95% do mundo está em inconsciência. O Olavo chama isso de... esse meu modelo, né, de didática foi inspirado em Aristóteles, cabeça, estômago e coração, em Platão, sobre as 3 almas, apetitiva,
A da coragem, a da honra, eu esqueci o nome. Mas é a material, vamos falar assim, a alma material, e a última é transcendental, que é da razão. E também, né, tudo começa nas camadas do Olavo. Estudei um pouco o Olavo, li os livros dele, não fiz o COF, tá, antes que alguém pergunte. É um dos poucos cursos que eu pretendo fazer. Tá? Eu quando comecei a fazer esse trabalho de mentalidade, eu tentei buscar referências. Achei pessoas que vendiam bastante curso, vi pessoas que falavam bem, explicavam bem um livro, mas eu não conseguia achar pessoas que viveram, praticaram e agora ensinavam. Então, por não achar isso, eu fiquei meio carente de buscar referência. Então, eu vejo que aqueles livros explicam bem, então eu estudo os livros. O Olavo é um dos caras que eu pretendo um dia fazer o COF, pretendo um dia entender. Só que a didática do Olavo, eu não acho ela tão simples, assim, ainda mais para um cara limitado como eu. Talvez ele seja muito genial e isso talvez me dificulte, mas eu pretendo parar depois para estudar o COF, mas até hoje eu não fiz. Mas eu, né, estudo, eu conheço o Olavo desde 2008, né? Ele foi a primeira coisa que eu vi falar diferente da esquerda. E aí eu comecei a acompanhar algumas coisas, li o livro dele, o Imbecil, né? O mínimo se você saber para não ser um idiota. É um livro muito bom, muito denso, né? Muito denso, mas muito bom. Mas ele fala sobre uma coisa chamada camada de personalidade, que é exatamente o horizonte de consciência. Só que por que eu não estratifiquei dele? Porque quando eu estudei as fontes dele, que era Aristóteles e Platão, eu achei mais didático o jeito que eu montei, mas isso é coisa de gosto, tá? Não tem. Mas, cara, é perceptível, e Marco Aurélio fala isso no estoicismo, que as pessoas estão em baixa consciência. As pessoas são ainda refém de suas próprias vontades e desejos. Elas não sabem dizer não. Não sabem dizer não à sua gula, não sabem dizer não à sua luxúria, não sabem dizer não à sua vaidade, não sabem dizer não ao seu orgulho. E não tão distante, elas não estão muito distantes daquele animal que reage de forma reativa a tudo. Ele é um efeito do seu meio. Uma pessoa que não tem razão, não tem consciência alta, ela é um efeito do seu meio. Se 95% do mundo não passou dos 3 primeiros horizontes, que são os medos básicos e lógicos, você vai perceber que não é que elas sejam mais, mas elas são tão limitadas e tão escravas do desejo que elas são impulsionadas a agirem de forma vaidosa, luxuosa, de gula, gananciosa, porque a mente dela é tão pequena que ela não consegue fatorar tempo, ela não consegue montar a razão para a existência. Então ela tem que viver o hoje, o prazer do hoje, o prazer do agora. Se não fizer isso, a vida não tem sentido. Então vive a semana inteira reclamando que a vida é uma merda, para chegar no final de semana se alienar com drogas, bebidas, farra, que é uma vida muito pequena, para voltar segunda-feira reclamando que a vida é uma merda. Então vive 6 dias em função de um. Essa é a maioria, senhores. E essas pessoas não são ruins. Elas só têm baixa consciência. E elas causam os efeitos que a gente chama de maldade, de covardia, de egoísmo. Então, filhos, se a gente está num mundo de baixa consciência, as pessoas né, eu falo sobre as dimensões do ato no meu curso, mas basicamente é assim: você faz uma ação, ela tem uma reação que causa uma consequência, que causa uma ressonância. Quanto mais consciência você tem, mais você percebe a ressonância dos seus atos. Quanto menos consciência você tem, mais você vem para a dimensão de eu só enxergo o meu ato. Altamente egoísmo e mimado. Mimado que quer que as coisas sejam do jeito dele. Ele quer controlar não só a sua vida, mas a dos outros para que a dele seja melhor. Esse é o efeito da baixa consciência. E aí, filho, qual é a ideia aqui? Filho, se o mundo é de pessoas com baixa consciência e eles são a maioria, não tem como as suas ressonâncias não causarem efeitos disformes do seu egoísmo. A gente reflete o que faz, filho.